Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no domingo passado, nós ouvimos o Evangelho que abriu esta sessão de parábolas sobre o reino dos céus. E vocês ouviram na semana passada a parábola do semeador. Deus semeia a sua palavra em nossos corações e nos dá a graça de frutificar esta boa semente plantada em nós. E é uma grande alegria sermos esse terreno onde Deus semeia a sua palavra. Porém, tem um outro também que gosta de semear, mas não a palavra, mas semear o joio dentro de nós, que é o maligno, que é o inimigo de Deus, que não quer que eu e você sejamos aquilo para o qual nós fomos criados para ser. E ele faz isso através de sugestões, ele faz isso através de opressões, e quando muito também no estágio pior da situação, através da possessão. Que bom que nós estamos neste final de semana aqui na Canção Nova, vivendo esse acampamento, livrai-nos do mal, porque nós queremos nos libertar e nos livrar desse mal que muitas vezes assola o nosso coração. Porém, existe um mistério muitas vezes desse mal que nós presenciamos dentro de nós e que muitas vezes nós somos impelidos a lutar contra ele constantemente. A liturgia de hoje, ela se abre com o livro da sabedoria, nós ouvimos na primeira leitura, onde o autor sagrado nos apresenta Deus indulgente, aquele que tem paciência, aquele que permite que os seus filhos até errem e depois se arrependam, aquele que dá ao homem o tempo para retornarem em si, para fazerem aquele caminho de volta, não é? Estamos aqui com o mosaico do Pai, do abraço do Pai. Deus que dá o tempo e permite até que o filho se afaste da sua casa, do seu amor, do seu cuidado paterno, experimente, não é, a amargura de uma vida longe dele, mas depois o abraça nesse abraço de amor e perdão. Deus é indulgente. Nessa batalha contra o mal, nesta batalha que nós travamos todos os dias contra o mal que está dentro de nós, nós precisamos conservar esta visão de Deus positiva,
Deus é indulgente, Deus é favorável. E o Salmo completou isso. Sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Nós precisamos conservar esta imagem positiva de Deus, porque são os seus atributos paternos, a clemência, a bondade, o perdão. Não nos esqueçamos disso. Quando você tocar na mais profunda miséria do seu coração, que você, nesse momento, consiga dizer: Deus é clemente, Deus é favorável, Deus é perdão, eu posso voltar. Esta é a força motriz de uma caminhada de discipulado, a força que nos move a buscar a santidade, não nos deprimir e negativamente ficar parado na nossa miséria, mas voltar o nosso olhar para Deus e para a sua bondade. E esse tema, ele é ricamente trabalhado na famosa parábola que nós ouvimos, do joio e do trigo. Esse mistério desta ambiguidade que está presente em todos nós. E São Paulo resume isso dizendo: eu acabo não fazendo o bem que eu quero fazer e acabo fazendo o mal que eu não queria fazer. São Paulo resume isso, desta lei que está dentro de nós, esta ambiguidade. Eu quero, mas eu não consigo. Quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal. Eu pergunto para você, quantas vezes, você se esbarrou com coisas estranhas à sua essência? Verdade ou não? Quantas vezes você tocou em coisas que são estranhas àquilo que você é, criado à imagem e semelhança de Deus? Você se deu conta: como é que eu sou capaz de fazer um negócio desse? Como é que eu sou capaz de pensar uma besteira dessa? Como é que eu sou capaz de ter sentimentos tão ruins dentro de mim? Quem de nós nunca tocou nessa verdade? Quem de nós nunca viveu esse drama? Porque a vida real, ela não é tão homogênea assim, né? Não tem aquele brinquedinho do Lego? A gente acha que tudo tem que se encaixar, né? A vida não é assim. A vida, ela é heterogênea, segundo as nossas escolhas, não segundo Deus, não segundo a criação, não segundo o plano do Criador, que nos criou à sua imagem e semelhança, mas por causa das nossas escolhas. Nossas estradas muitas vezes vão tortuosas, e muitas vezes Deus lança a sua semente, a sua sagrada semente, a sua palavra, em terrenos muito inapropriados dentro de nós, em terrenos que não estão propícios ao crescimento, e nós tocamos nesta realidade. A bondade com a qual nós fomos criados parece que desaparece. E aí ficam aqueles sentimentos destrutivos, ficam aquelas contradições dentro de nós. O que fazer? Nos desesperar? Arrancar os cabelos, quem ainda os tem? Não. A primeira coisa, olhar para a clemência de Deus, como eu disse. A primeira coisa a ser feita é voltar o nosso olhar para a bondade de Deus. Deus é bom, sumamente bom, e eu preciso me aproximar dEle. Com toda a minha miséria, com toda a minha maldade, com tudo que está em mim, eu preciso me aproximar de Deus. A parábola de hoje não terminou falando de um fogo que vai queimar aquele bendito joio? Então, esse fogo está aqui. É o fogo do amor de Deus, que nos deu o seu Filho, que entregou o seu Filho por amor a mim e a você. Nós temos que aquecer o nosso coração aqui, neste fogo de amor, para que toda a maldade desapareça de dentro do nosso coração. Agora, tem um outro passo a ser feito, que é ter paciência. Se Deus é paciente, se Deus é clemente, se Deus é bondade e perdão, eu não posso querer também arrancar as coisas de um modo radical. Eu preciso ter paciência, porque Deus tem paciência comigo.
Até porque a parábola, ela apresenta esses dois elementos, trigo e joio, com uma diferença muito sutil, porque eles se parecem muito. As duas realidades se parecem muito. Porém, o trigo, quando ele fica dourado, é quando ele está maduro. Já o joio, ele permanece sempre verde e não tem nada dentro, não tem fruto. Essa é a diferença. Então, a diferença é deixar as coisas caminharem, porque o grande risco que a parábola apresentou é que, arrancando o joio, arranque também a semente boa. Tenha paciência com você, tenha paciência com o teu processo de conversão, porque a nossa vida com Deus, ela vai passo a passo, superando limitações, superando dificuldades. O problema é que às vezes nós queremos, com aquela ideia de um radicalismo, queremos ser muito radicais e acabamos jogando fora coisas preciosas. Os extremos são sempre perigosos, Nem o relaxamento, mas também nem o radicalismo. Os extremos são sempre perigosos, porque, meus irmãos e minhas irmãs, o bem, ele tem o seu tempo próprio. O bem, ele tem o seu tempo, e ele precisa de tempo para florescer. Por isso vale a pena esperar. Nós nunca devemos emitir, eu estou falando isso aqui em relação a nós, mas também em relação aos outros, porque às vezes nós cobramos demais das pessoas, nós esperamos demais das pessoas, e nós não podemos emitir julgamentos que são cortantes, julgamentos de exclusão, julgamentos definitivos sobre aquele que está também em crescimento. Porque se eu e você estamos num processo de crescimento, amadurecendo, o outro também está. E eu preciso respeitar esse tempo que o próprio Deus dá a esta pessoa. É o próprio Deus que dá esse tempo. A gente tem aquela mania, de querer enfiar a goela abaixo o Cristo, Deus, na vida das pessoas. Tenha paciência com você e com os outros. Por isso que um dos trabalhos mais difíceis é o trabalho de educar, é o trabalho de formar alguém, porque não é fácil. Não é fácil pegar uma pedra bruta e transformá-la num diamante, Até porque a palavra educar, ex ducere, é trazer para fora aquilo que é a essência do outro, o bem que está dentro do outro. E é um trabalho demorado, que exige tempo, que exige muita paciência. Então hoje também, olhando para dentro de nós precisamos também reconhecer, eu tenho que dar tempo para aqueles que estão perto de mim, porque Deus, que é bondoso e clemente, tem paciência com essa pessoa. Eu concluo com aquilo que está na segunda leitura, porque o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. E quem de nós não tem alguma fraqueza em alguma área? Todos nós a possuímos. Mas o Espírito vem em auxílio para que o homem novo, a mulher nova apareça, venha à tona, apoiado na graça de Deus. Então, feche por um instante os seus olhos, olhe para dentro de você, reconheça as contradições que existem hoje dentro de você, reconheça com muita sinceridade as tuas imperfeições, e agora deixe um grito de dentro do seu coração dizer: Espírito Santo, vem em auxílio à minha fraqueza. Espírito Santo, vem em auxílio à minha miséria. Eu preciso da tua força, eu preciso da tua graça. Olhe nesta hora para a bondade de Deus que marca a sua história. Olhe para a bondade de Deus que te criou, a imagem e semelhança dele. Reconheça sim as coisas boas que estão dentro de você,
os sentimentos que você é capaz de ter, de caridade, de compaixão, mas também reconheça aqueles sentimentos que são uma verdadeira contradição. E peça do fundo do teu coração: ajuda-me, Espírito Santo, ajuda-me a ser aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pensa a respeito de mim. Sozinho eu não posso, eu não consigo. Os meus passos ainda são muito lentos e muitas vezes passos para trás. Muitas vezes eu não caminho num processo de conversão, mas muitas vezes eu estou numa perversão. Eu estou me afastando daquilo que Deus quer de mim. Ajuda-me, Espírito Santo. Fale agora com as tuas palavras. Peça agora aí no seu interior. Peça a ajuda do Espírito Santo. Ele vem em auxílio à tua fraqueza, seja ela qual for, da sua personalidade, do seu caráter, da sua afetividade, da sua sexualidade, dos seus relacionamentos. Espírito Santo de Deus, socorra-nos. Venha sobre nós com a tua graça e leva-nos para a vontade de Deus. Nós não queremos nos afastar dela. Leva-nos para a vontade de Deus. Faz amadurecer a semente da palavra de Deus que foi plantada em nossos corações. Não nos deixe nas trevas, Espírito Santo, mas faz-nos caminhar para a luz de Cristo, para a salvação que Ele nos oferece. É isso que nós te pedimos. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença em nossa vida, obrigado pela tua força que nos move. Obrigado, Espírito Santo, porque nunca nos abandonas, mas estás sempre conosco. Nós te bendizemos, te glorificamos, Senhor, por esses dons, pela graça da presença da Santíssima Trindade, o amor do Pai, o teu amor, Jesus, e o amor do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.